Aleluia! Vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor? Amém? Você está preparado? Sim? Glória a Deus. E eu quero que você vá lá comigo em 2 Coríntios, no capítulo 3. Quero que você acompanhe comigo, por gentileza, você que está com a palavra do Senhor, abra lá em 2 Coríntios, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Faça essa confissão comigo. O meu coração é uma terra fértil. Com mais força, vai para receber a boa palavra do Senhor. E essa palavra vai frutificar. E a minha vida nunca mais será a mesma. Amém? Glória a Deus. A confissão deve ser seguida de fé. Amém? Esses dois ingredientes juntos, querido, não tem como não funcionar. É uma explosão no reino do Espírito. É uma explosão no mundo espiritual. Então, quando você declara e você está crendo, você mistura a fé com aquilo que você está declarando, já está feito. Já está pronto. Amém? Glória a Deus. É desse jeito. Com Deus é assim. Amém? Essa é a chave do mundo espiritual. A sua boca e a sua fé. Amém? Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Quantos aqui gostariam de ter experiências extraordinárias com Deus, assim como Moisés? Se você olhar para a vida de Moisés, vocês concordam comigo que Moisés foi um grande profeta, um escolhido do Senhor, e ele viveu coisas extraordinárias em Deus? Quantos concordam comigo? Sim? E você já se viu ou já desejou ter experiências com Deus, assim como Moisés teve? Sim ou não? Sim, né? Eu acredito que todos nós sim. Porque, de fato, querido, se nós olharmos por toda a história de Moisés, nós vemos esse homem sendo separado desde o ventre, né? Escolhido, livrado, desde quando era bebezinho. E a gente pode passear um pouquinho na história de Moisés e ver, de fato, como Deus era com ele. Ele foi mesmo separado para um tempo como aquele. Não é verdade? Mas eu estou aqui para dizer para você que nós vamos ler aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, que o ministério ao qual nós estamos inseridos é ainda mais glorioso. Aleluia! Você crê nisso? Sabe? Eu vou falar aqui e mostrar pela palavra para você que essa é uma verdade. Ainda que nós temos exemplos como a vida de Moisés, a nossa experiência com Deus não vai estar pautada naquilo que ele viveu. Porque nós temos coisas extraordinárias e ainda mais gloriosas para viver em Deus. Vamos lá, 2 Coríntios 3, no versículo 6 diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança. Diga comigo, nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. No versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Diga comigo, uau! Glória a Deus. Seguindo, versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Uau! Glória a Deus. Eu acho que a gente já poderia dar a graça e a paz e a bênção e você já ir para sua casa. Não é verdade? Que texto glorioso. E por isso que eu quero mesmo falar um pouquinho com você nessa noite sobre esse ministério da nova aliança. Porque você não foi chamado, querido, apenas para viver uma religião. Você não foi chamado para ser um evangélico somente. Você foi chamado para ser um ministro de uma nova e eterna aliança.
E se nós não entendermos essa nova aliança a qual nós estamos inseridos, que é o ministério do Espírito, nós não vamos viver, nós não vamos de fato ser efetivos, eficazes, propositais naquilo que estamos vivendo. E quando nós lemos um texto como esse, quando nós falamos com uma igreja que prega a palavra da fé, algumas coisas parecem, é óbvio, eu sei, eu não estou mais na velha aliança, eu estou inserido na nova aliança, sabe? Mas existem verdades tão preciosas a respeito da nova aliança, que eu ouso dizer, querido, que muitos de nós ainda nem começamos a tocar nessas coisas. É por isso que a gente precisa ouvir e ouvir e ouvir e ouvir as mesmas coisas. E a gente precisa entender o que isso significa. O que significa nós estarmos agora sendo chamados ministros de uma aliança, de uma nova aliança. Estar inseridos no ministério do Espírito. Porque é claro que toda a Bíblia, ela serve mesmo para o quê? Para nos ensinar, para nos instruir. Tudo isso que nós vemos no passado, grandes homens e mulheres de Deus fazendo coisas extraordinárias em Deus, tudo isso é muito importante, edifica a nossa fé, nos dá direções. Deus fala conosco através da vida deles. Está comigo? Mas o que o Espírito Santo quer nos incentivar e quer nos comunicar nessa noite é que existe um ministério sobremodo excelente. Porque ainda que o ministério deles tenha sido glorioso, Paulo chama o ministério deles de ministério da condenação. Por quê? Porque ainda não tinha vindo Jesus. E eu quero, de uma maneira bem resumida, fazer um panorama geral para você, para que você entenda que estar inserido nesse ministério é algo sobrenatural, é além do que muitos de nós estamos entendendo. Por quê? Eu não sei se você sabe também, querido, mas o seu propósito, quando Deus te criou, é para que você pudesse ter comunhão com Ele. O desejo do Senhor sempre foi que o homem tivesse o quê? Plena comunhão com Ele. E o que aconteceu? Depois do pecado, o homem morre espiritualmente e houve o quê? A separação entre o homem e Deus. E depois da queda, o homem não tinha mais o livre acesso a Deus como nós temos hoje. E o homem passou a andar na condenação. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Toda vez que o homem pecava, ele morria. Ou ele teria consequências imediatas do pecado. Por isso que nós vemos tantas coisas acontecendo no Antigo Testamento, onde de fato o juízo de Deus caía sobre aquelas pessoas. Por quê? Porque elas não tinham um justo, um advogado fiel que hoje nós temos por nós. E naquela antiga aliança, eles viviam por obras. Por isso que fala aqui que a letra, ela mata. E aí o que aconteceu? Deus, ele sempre teve um plano de restabelecer essa comunhão entre nós e Ele. Só que Deus, ele não se mistura com o pecado. Então, como ele iria ter comunhão novamente com o homem, se o homem estava morto espiritualmente, se o homem tinha morrido na prática do pecado? Como Deus iria ter comunhão novamente com o homem? E foi aí que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para cumprir aquilo que até então homem nenhum foi capaz de cumprir. E na antiga aliança nós temos também, quando Moisés foi levantado, através de Moisés foi dado o quê? A lei. A lei de Deus. E a lei nada mais foi do que apontava para quê? Para o pecado. Porque sem lei não é pecado, não é verdade? Só que o ministério de Moisés foi o quê? Ele escreveu a lei do Senhor. E junto com a lei vieram muitas ordenanças. E nenhum homem foi capaz de cumprir a lei. Por isso que o ministério, esse ministério da antiga aliança é chamado o ministério da letra. Porque a letra mata. E esses homens, por mais que se esforçaram, eles não foram capazes de cumprir a lei, porque o propósito da lei era para apontar o pecado. Era como assim, se a lei fosse um raio-x. Sabe quando você vai no médico, você vai lá fazer um raio-x, o que acontece? O raio-x, ele vai mostrar
muitas vezes, não no nosso caso, amém? Mas aí fora ele vai mostrar o quê? Uma enfermidade, uma doença, que estava o quê? Escondida. Então a lei, ela veio apontar para o pecado, ela veio mostrar, ó, isso é pecado. Isso é errado. Porque a própria palavra de Deus diz o quê? Se a lei não dissesse não matarás, como saberíamos que é pecado matar? Então a lei, ela veio para mostrar para o homem que ele não era capaz de se justificar por si mesmo. Eu não sei se você sabe, querido, mas nós não somos capazes de alcançar salvação por nós mesmos. Não é na nossa força. Tanto não é que a gente vê aí na antiga aliança, eles tentando em todo o tempo isso. Mas eles não conseguiam. E o que eles tinham que fazer? Derramamento de sangue, sacrifício de animais. Para quê? Para que esses pecados fossem cobertos por um curto período. Então, ano após ano, eles tinham que fazer o sacrifício para quê? Para que o sangue apenas cobrisse temporariamente o pecado. Mas nós sabemos que esse sacrifício apontava para quem? Para Cristo. Para o verdadeiro cordeiro, que seria imolado de uma maneira permanente, de uma maneira eterna, que iria nos proporcionar perdão dos nossos pecados. Você entende, querido, que para chegar até aqui, até onde nós chegamos, houve todo um caminho a ser percorrido? A gente pode olhar ao longo de mais de 2000 anos de história bíblica e nós vemos Deus preparando um plano, um caminho para que hoje nós pudéssemos ter acesso a Ele novamente, para que hoje nós pudéssemos fazer parte de uma nova e eterna aliança. Você entende que o que para nós muitas vezes é simples, rotineiro, que nós muitas vezes estamos acostumados a escutar, né, praticamente todos os dias na igreja, nas mídias sociais, em pregações, tantas pessoas sendo levantadas, homens e mulheres de Deus, o que para nós parece ser tão simples, somos perdoados. Mas sabe que existia um caminho para isso? Sabe que Deus preparou um plano desde lá do início, quando o pecado entrou no mundo, para restabelecer essa comunhão? Para restabelecer e para Ele poder colocar essa nova e eterna aliança? Você sabe que existia um caminho para isso? Para que hoje nós pudéssemos estar vivendo na graça, aonde quando nós erramos, existe perdão para as nossas vidas, existe salvação, existe cura, existe renovo. Somos chamados ministros de uma nova e eterna aliança. Como eu comecei dizendo, nós não fomos chamados para viver apenas uma religião. E já chegou o tempo da igreja entender o propósito que foi criado. Existe um preço alto que foi pago, querido, e sempre que eu ministro, eu gosto de falar sobre isso, quando nós falamos que a graça nos alcançou. De fato, a graça nos alcançou, mas não é porque nós fomos alcançados pela graça que ela não custou um alto preço. Custou um preço de sangue. Jesus Cristo, ele veio a essa terra, ele precisou morrer, porque ele foi o único justo nessa terra que cumpriu a lei, no meu e no seu lugar. Aquilo que nós não conseguíamos, aquilo que homem nenhum conseguiu cumprir, Jesus Cristo veio e disse: eu vou até lá, eu vou cumprir aquilo que eles não conseguiram cumprir. E Jesus não tropeçou em nenhum ponto sequer. Ele veio, ele cumpriu a lei. E ele morreu sem pecado. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então Jesus não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E precisou, querido, ter o derramamento de sangue para que isso acontecesse. Você entende? Que foi um plano desde o início para alcançar a minha vida e a sua vida. Você entende que ainda existem pessoas que estão presas na prática da lei, que estão presas querendo alcançar justificação pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios esforços. E eu falo isso nos dias de hoje.
Existem filhos de Deus que ainda não entenderam essa graça, essa nova aliança que alcançou a vida deles. Existem pessoas que estão vivendo um evangelho falso, onde não é o evangelho da graça que foi conquistado por Cristo Jesus, onde pessoas estão fazendo sacrifícios para alcançar favor de Deus, onde pessoas estão sofrendo danos, coisas, doenças, perseguições, as quais Jesus já levou na cruz há mais de 2000 anos. Sabe de uma coisa? Isso não é honrar o sacrifício de Jesus. Isso não é ser ministro de uma nova e eterna aliança. Isso não é fazer parte do ministério do Espírito. Aleluia! E o ministério do Espírito, querido, nós vivemos pelo Espírito. É o Espírito que nos traz revelações dessas coisas. É pelo Espírito que nós podemos viver essa aliança e que nós podemos viver de fato na graça do Senhor. Não vai ser com o nosso entendimento, mas vai ser pelo Espírito. É por isso que muitas vezes nós estamos olhando esses homens e mulheres de Deus do passado e temos desejado tanto aquilo que eles viveram. Enquanto nós estamos olhando coisas que homens e mulheres do passado viveram, nós deixamos de viver aquilo que Ele tem para nós. E como nós lemos, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Essa é a pergunta do Senhor para nós. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? E o Senhor quer nos chacoalhar essa noite e dizer: ei, quantos estão vivendo essa glória maior? Quantos estão revelando essa glória maior? Quantos estão levando as coisas do Senhor a sério? Estão se portando como ministros dessa nova aliança? Quantos de nós estamos dispostos a mergulhar nessa nova revelação e não mais querer viver pelos nossos esforços, não mais querer viver num preço da lei onde de fato eles queriam fazer coisas para chamar a atenção de Deus, para alcançar a Deus de alguma forma? O que precisava ser feito, querido, para nós termos acesso a Deus já foi feito. Jesus Cristo pagou um alto preço e nós precisamos entender e levar isso muito a sério. Porque se hoje nós estamos aqui, somos filhos e filhas de Deus, se hoje nós temos perdão dos nossos pecados, se nós somos redimidos, se nós temos a vida eterna garantida em Cristo Jesus, é por um propósito. Existe um propósito. Se hoje nós podemos sentar aqui e ouvir livremente a palavra do Senhor, provar dessa unção, provar do Espírito, provar dessa graça que está disponível, existe um propósito. Nós somos ministros de uma nova aliança. E nós precisamos entender essas coisas pelo Espírito. O ministério do Espírito se discerne pelo Espírito. E é por isso que muitos, quando Jesus veio a essa terra, não receberam. Porque eles não estavam discernindo espiritualmente, porque muitos eram mortos espiritualmente. Eles não conseguiam ter a revelação que hoje está disponível para mim e para você. Porque o ministério do Espírito vai se viver pelo Espírito. E muitos queriam ver coisas. Embora eles viram muitas coisas, não é verdade? Quantos gostariam de viver no tempo de Jesus? Andar com Ele, né? Ver as coisas que os discípulos viram, contemplar as coisas que eles contemplaram. Foram coisas grandiosas. Só que muitos ainda estavam com a expectativa daquilo que era externo, de um reino externo, de um trono, de glamour. Muitos estavam esperando isso e até hoje esperam. Mas Jesus veio trazer um reino do céu que se discerne pelo Espírito. É por isso que muitas vezes, quando nós falamos essas coisas, que nós somos ministros de uma nova e eterna aliança. É por isso que quando nós falamos que a antiga aliança, ela veio para condenação, que a letra mata, mas que o Espírito vivifica.
É por isso que para muitos parecem loucura. Muitos não entendem. É por isso que quando nós falamos que nós somos perdoados, que nós não somos mais pecadores, somos filhos amados, separados, escolhidos. É por isso que quando nós dizemos que nós somos curados, que a doença não pode mais permanecer no nosso corpo, as pessoas dizem que isso é loucura. Mas por quê? Porque estão presos no ministério da morte. Estão presos muitos na antiga aliança. Isso eu estou falando de crente. Eu não estou nem falando de ímpio. Porque de fato os ímpios, a gente, considerando aqui que estão mortos espiritualmente, eles não vão ter revelação dessas coisas que está acessível a mim e a você. Mas o que nós não podemos aceitar, nós, crentes, nascidos de novo, filhos de Deus, é não entendermos essa nova aliança. Nós precisamos provar de uma glória maior. Nós lemos, eu não estou falando aqui, querido, a minha opinião. Até porque a minha opinião aqui não vale nada. Amém? Eu não sei se você sabe, mas a nossa opinião muda, né? Aquilo que você acha hoje, talvez você não ache amanhã. A nossa opinião, ela varia. Ela é moldada por sentimentos. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. A palavra do Senhor, ela não muda. Ela é eterna. E no versículo 9 diz assim: porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Uau! Onde está essa glória? Onde está nós, como filhos de Deus, manifestando essa glória maior? O Senhor falou comigo sobre essas coisas e, de fato, Ele quer alcançar o seu coração. Porque eu não sei se você sabe, mas nós somos os primeiros a ser alcançados. E é por isso que todas as vezes que nós vivemos a nossa vida cristã, nós caímos no automático. Todas as vezes, querido, a gente começa a retroceder e a esfriar na fé. Pode perceber. Todas as vezes que você começa... E é muito fácil, não é verdade? Não é muito fácil a gente começar a viver a vida cristã de uma maneira automática? Você vai na igreja, já vai para o culto, vem de maneira automática. Alguns que servem, já servem de maneira automática aqui no ministério. E aí, às vezes, está na sua casa e já coloca um louvor. Começa a ficar as coisas tão automáticas. E a gente começa a se acostumar e a gente começa, de fato, a não desejar crescer e provar dessa glória. E existem pessoas aqui com um chamado grande. Existem pessoas aqui que foram chamadas para viver grandes coisas, para fazer coisas extraordinárias, para viver esse ministério, essa excelente glória em Deus. E nós estamos acomodados a viver uma vida cristã do mesmo jeito. Aleluia! Dá um sorriso para mim, para eu achar que você não está bravo comigo, amém? Eu sei que às vezes não é tão agradável ser confrontado pela palavra. Mas também eu sei que quando nós somos confrontados, nós crescemos. Aonde há confronto, querido, há crescimento. Porque quando o Senhor, Ele nos confronta, Ele quer de fato nos esticar para que nós possamos crescer. E aquilo que o Senhor libera é em amor. Aquilo que o Senhor libera é em amor. E nós precisamos crescer como igreja. Amém? Nós não precisamos mais de leitinho, né? Assim como Paulo disse, alguns aqui já poderiam estar ensinando e não tem mais necessidade de tomar, né? Não deveria, pelo menos, ter necessidade de tomar aquele leitinho, mas já poderiam ser mestres. Sabe de uma coisa? Mas o nosso crescimento, ele vai depender de nós mesmos. É aquilo que você deseja crescer em Deus. É aquilo que você deseja se dedicar e crescer no conhecimento que já está disponível e é pelo Espírito. A gente quer entender muitas coisas com a nossa mente racional, a gente quer respostas para muitas coisas. Como eu falei, a gente quer dar a nossa opinião em muita coisa. Não, mas isso eu não acho que é assim.
Nós não somos chamados para achar, nós somos chamados para viver a palavra. É ela que é imutável, é ela que vai mudar a nossa história, é ela que vai nos tirar da zona de conforto e vai realmente nos fazer crescer naquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor sempre desejou ter essa comunhão restabelecida, a qual foi nos dada através de Cristo Jesus. Existe um caminho que está aberto. Existe um plano, querido, que foi feito de maneira excelente para alcançar a nossa vida. Nós precisamos mergulhar nessas coisas. Sabe? Existem pessoas ao redor do mundo que já têm vivido um avivamento. Só que existem também muitas promessas acerca do Brasil sobre um avivamento que virá. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Ministros de fora do Brasil, não só aqui, têm dito sobre profecias, querido, de um avivamento que virá para a nossa nação. Vai começar coisas aqui. Mas nós precisamos, ao menos, saber que somos ministros de uma nova aliança, que o Senhor nos deu a palavra da reconciliação e não da condenação. Nós precisamos, ao menos, entender a nossa identidade em Cristo Jesus, saber quem nós somos. Porque se nós nos sentimos condenados, culpados, indignos, fracassados, nós não vamos avançar naquilo que o Senhor tem. E eu não sei se você sabe, mas o Senhor conta conosco para fazer aquilo que Ele deseja fazer nesse tempo. É comigo e com você. Ele não vai vir mais, como eu digo, enviar um outro Jesus. Querido, não, Ele já enviou Jesus e o que tinha que fazer foi feito e muito bem feito. Só que agora é comigo e com você que o Senhor conta para realizar obras maiores. Aleluia! Quantos chamados, querido, nós temos deixado adormecidos, sabe? E o Senhor, Ele vai nos dar aquilo que nós pedimos, aquilo que nós desejamos. É por isso que Ele está colocando, né, uma chama no seu coração para você começar a desejar viver essas coisas. Porque se nós não desejarmos viver essas coisas, querido, nós não vamos viver. Essa é a verdade. Se nós não desejarmos, se isso não arder no nosso coração, viver nessa nova aliança, viver revelados pelo Espírito, aquilo que Ele tem para nós, se isso não arder no nosso coração, se nós não desejarmos, se nós não buscarmos isso, nós não vamos viver. Eu não sei você, mas eu quero viver aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa geração. Eu desejo viver aquilo que o Senhor separou para a gente viver nessa geração. Você não nasceu nesse tempo à toa, não foi por acaso, não foi um erro do seu pai e da sua mãe. Você nasceu neste tempo, nessa geração, porque existe coisas para você fazer neste tempo, nessa geração. Você não é muito novinho, você também não é muito velhinho. Tá tudo bem, amém? Você nasceu no tempo certo, o Senhor está te chamando, preparando, afiando as nossas ferramentas para viver aquilo que Ele tem para nós. Você tem noção que é ser chamado filho de Deus? Você tem noção o que é o Senhor nos dizer que nós somos inseridos no ministério? É de uma nova e eterna aliança, que a passada teve a sua glória, mas ela passou. Quão de maior glória será agora o ministério do Espírito? Querido, quão de maior glória será agora aquilo que nós temos para viver em Deus? É uma glória maior, é algo que não foi vivido, é algo que ainda não foi visto, é algo que ainda não foi provado. Está pronto para nós. Nós não podemos ter uma mentalidade limitada. Porque a nossa limitação, querido, não está no Espírito, mas está aqui. É na nossa mente. Nós precisamos, pelo Espírito, pensar coisas grandes, desejar coisas grandes. E a palavra de Deus diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração.
deleita-te nele. E ele vai conceder aquilo que o seu coração deseja. E eu te pergunto, o que o seu coração tem desejado? O que você tem desejado viver em Deus? Você de fato deseja entender esse ministério do Espírito? Entender aquilo que está pronto para nós? Aquilo que Jesus conquistou para nós? Sabe, é tempo de desejarmos. O Senhor quer nos ensinar a desejar, amém? O Senhor nos ensina a desejarmos coisas. Você não foi chamado e criado para nascer, crescer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, envelhecer e morrer. Não. Isso faz parte da vida, não é verdade? Isso faz parte da vida. Mas isso não é o propósito para o qual nós fomos criados. Esse não é o nosso propósito. Você acha mesmo, né? Como eu disse, desde Gênesis, se a gente olhar toda a história, todo o plano que Deus criou para salvar a mim e a você, simplesmente para a gente vir a essa terra para crescer, envelhecer e morrer? Será que é isso? Não é. Não é. Esse plano nos alcança de uma maneira maior. E é também, não é só para a vida eterna, é também para essa vida. Vai lá comigo em Romanos 1. Aleluia. Romanos 1. Não, perdão, 5. Romanos 5. Romanos 5, 17 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão depois que morrer na vida eterna. É assim? Não, né? Reinarão em vida por um só, Cristo Jesus. Querido, nós somos chamados para reinar em vida. Aqueles que receberam a abundância da graça, ele está falando conosco. O dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, nós podemos reinar nessa vida. Sabe, chega das circunstâncias nos parar. Nós não somos chamados para ser parados por circunstâncias. Nós não somos chamados para realmente ser parados pelos gigantes, por aquilo que tem se levantado contra nós. Ei, querido, você foi ungido. Você é um ministro de uma nova e eterna aliança. O Espírito Santo habita em mim e você para fazer obras maiores. Obras maiores espera a igreja do Senhor nesses últimos dias. Obras maiores estão disponíveis e nós precisamos entrar nisso. Nós não podemos mais nos enxergar como antes. Não, querido, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Filho do Deus vivo, sacerdócio real. Essa é a nossa nova realidade. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição. Por que será que o Senhor nos colocou nessa posição? Por que será que o Senhor nos disse que nós vamos reinar em vida? Aleluia! Isso é a verdade do Senhor ao seu e ao meu respeito. Não é o que o mundo diz. Não é o que a sua situação hoje, aquilo que você está passando hoje, que vai ditar quem você é em Deus. Não são essas circunstâncias que podem parar a sua vida e a minha vida, querido. Se enxergue como um ministro do Senhor. Entenda o ministério do Espírito. Busque revelação no Espírito. Ore em outras línguas. Leia a palavra. Diga, Senhor, não, eu não quero viver do mesmo jeito. Eu não fui chamado para viver uma vida religiosa apenas. Eu fui chamado para manifestar a tua glória, uma glória maior, uma glória que excede a glória já vista no passado. É uma glória maior. É uma excelente glória, porque essa é permanente, essa não vai passar. E a boa notícia, querido, é que isso está disponível. Não depende de mim,
daquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas depende de uma revelação no Espírito, que vai me fazer trazer essas coisas em manifestação pela fé. Ou nós cremos, ou nós não cremos. Ou nós entramos nisso com força, querido, ou nós vamos ficar aquém daquilo que está pronto para nós. Você entende? Você entende o chamado do Senhor para mim e para você nessa noite? Você entende que Ele quer mesmo que a gente viva aquilo que está disponível para a gente viver? Não parece óbvio isso? Se está disponível, querido, é para mim e para você. Se foi pago um alto preço para que hoje essa aliança fosse eterna. Sabe? Aquilo que Jesus fez por nós, ninguém pode apagar. E quando o diabo vier querer te condenar, colocar mentiras, você olha para a cruz e você diz: ei, foi pago. Foi pago. A nossa conta está paga, querido. Jesus pagou aquilo que eu e você não poderíamos pagar. Aquilo que tantos homens e mulheres do passado desejaram viver está disponível para mim e para você viver, porque é nesse tempo. Ainda que eles viveram um ministério de glória, ainda que eles viveram experiências extraordinárias em Deus, ainda que eles viram diante deles o mar se abrir, ainda que muitos fecharam a boca dos leões, ainda que muitos passaram por uma fornalha de fogo, ei, querido, ainda assim isso não é uma glória maior daquilo que está disponível para nós. Querido, será que nós conseguimos entender isso? Ainda assim, isso não é uma glória maior do que aquilo que nós estamos prontos, do que aquilo que está pronto para nós vivermos. Você consegue desejar isso? Você consegue orar para que isso caia mesmo como uma revelação no seu espírito? Aleluia! Você consegue entender que quando nós desejamos essas coisas maiores, as circunstâncias ficam pequenas, não é verdade? Eu sei que cada um aqui, todos nós, querido, passamos por provações, todos nós aqui passamos por situações difíceis, não é verdade? Mas quando nós começamos a buscar as coisas maiores em Deus, todas essas coisas se tornam menores. E muitas vezes, querido, nós viemos para um culto, ou nós realmente entramos num momento de oração com Deus, e a gente sai de lá tão fortalecido que muitas vezes a situação nem mudou ainda. Naturalmente falando, está tudo do mesmo jeito. Às vezes ainda o emprego não chegou, às vezes ainda o marido não converteu, às vezes ainda o filho está afastado, às vezes ainda a provisão financeira não chegou. Sabe, querido, mas quando nós nos encontramos com quem de fato nós somos, com quem de fato o Senhor nos criou para ser, com a nossa real identidade, quando nós voltamos para aquele lugar de comunhão que sempre foi o plano do Senhor para nós, nós somos tão fortalecidos que todas as outras coisas se tornam pequenas, que todas as outras coisas estão em segundo plano. Por quê? Porque você está olhando de uma outra ótica. Você está olhando da posição a qual nós não podemos sair, que é nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E quando nós olhamos as coisas deste lugar, tudo parece pequeno. Todos os problemas parecem pequenos. Porque aí sim você está olhando da ótica certa. Aleluia. Precisamos crescer, querido. Precisamos mergulhar nessa revelação que o Senhor tem para nós no Espírito. E isso, querido, é através de oração. Amém? Comunhão. Momentos como esse, onde você senta para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Pode se colocar de pé. Eu gostaria de chamar um ministério de música. Aleluia. Nós precisamos, querido, nos enxergar
como o Senhor nos enxerga. É por isso que o diabo luta tanto para destruir a nossa real identidade. É por isso que o diabo coloca tantas mentiras na nossa cabeça sobre quem nós somos, sobre culpa. Porque ele sabe que quando nós não entendemos a nossa real identidade, quando nós não entendemos o ministério da nova aliança, quando nós não entendemos o sacrifício de Jesus, o que de fato isso conquistou, o que de fato isso foi disponível para nós, nós nunca vamos viver aquilo que está pronto para nós. E essa não é a vontade do Senhor. Sabe, nós vamos orar um pouquinho para finalizar, e eu quero mesmo que você busque revelação no Espírito dessas palavras que foram liberadas sobre a sua vida. Porque eu sei, porque sei que o Senhor deseja nos levar a esse novo nível. Que o Senhor deseja, sabe, nos tirar dessa religiosidade, nos tirar da superficialidade, para nos levar dentro daquilo que Ele tem preparado para nós. Feche seus olhos.